Vamos lá, vídeo 2 do governo. As pessoas, elas... Deu um trânsito aqui, deu para me pensar em algo. As pessoas, elas têm um entendimento de... Que nem você cata a igreja, né? Vou falar para cristão aqui, pessoas que creem em Deus. O cara que é pentecostal, ele pensa que viver a vida em Deus é sair rodopiando pela rua, eis que te digo, e lamanaias, e começa a falar com um e com o outro. O outro acha que todo mundo é pecador e ele é santo. O outro tem que colocar uma bomba no corpo e explodir, né? Todo mundo, porque tá todo mundo errado e não tem mais jeito para essa galera. Mas o contexto da criação, Deus, ele criou o homem. Quando ele criou o homem, ele colocou o homem no mundo, ele criou o mundo para que o homem governasse sobre o mundo. Quando ele criou o mundo, ele falou e viu que isso era bom. Então ele criou esse mundo para a gente viver nele bem. Ele é um Deus de amor, então ele quer nos ver bem. Aí ele pegou e colocou o homem no mundo. E ele falou pro homem, vai lá e cultiva, cuida desse lote. Cuida do lote aí. Aí veio a religião, veio o engano, veio... Por quê? Através do quê? Do pecado. O pecado deturpou o padrão. O pecado, ele tirou do homem o desejo de cuidar, de zelar. Então por isso que o homem é egoísta, é egocêntrico. Ele pensa em si só. Mesmo ele dentro de uma igreja, mesmo ele fazendo aquilo que ele pensa que é as coisas de Deus. Por que eu coloquei resistências? Porque às vezes as pessoas pensam que estão fazendo as coisas de Deus, só que por fora eles não estão fazendo as coisas de Deus, porque ele não governa a casa, ele não cuida da esposa. Em casa, a pentecostal, a beata é chata. Ela não faz um almoço o marido, chega no marido e fala assim, poxa, meu marido gosta de lasanha, mas hoje é terça. Ah, mas eu vou fazer assim mesmo, e faz para agradar o marido, né? Porque ela é uma beata, ela acha que tá fazendo a obra de Deus e o marido não é cristão, ele bebe, chega em casa bêbado, eu não gosto. Mas ele não chega bêbado, mas chega com bafo de cachaça, então ele tá em pecado, é um pecador. E ela é a santa, quem disse isso? Isso não é governo, isso não é o princípio que Deus estabeleceu. Deus, ele colocou o homem na terra para cuidar do seu jardim, cara. O jardim do homem é a casa. E a mulher, se ela é arrogante, desse jeito que eu falei aqui, é que o homem não está fazendo o papel dele direto. E a mulher, pior ainda, ela não está entendendo o evangelho na essência. Por quê? A mulher não está entendendo? Porque a própria palavra que ela mesma lê, está escrita que a mulher ganha o seu marido no silêncio. Porque a mulher riçosa, quem suporta? É melhor viver no deserto do que viver numa casa onde há uma mulher chata. Vou falar na linguagem de hoje. Chata, resmungona, reclamona, murmuradora, mal-humorada. Não está falando do homem chato, está falando da mulher chata. E o homem? O problema do homem é a omissão. É quieto, não fala nada, não dá tem atitude para nada. A mulher também sofre com isso, porque o cara não é um cara de governo, não é um cara que estabelece. O homem é o que traz segurança para a família. Se a mulher ela não se sente segura com o marido que tem, ela sente segurança na confiança que ele traz na questão do amor, na questão financeira, na questão de falar, eu tô contigo e não abro. Se o cara não fala isso, se ele gera dúvida para a mulher, ela se sente insegura. Então o homem já deixou de cuidar do jardim dele. Então o homem precisa cuidar do jardim, cara. O homem precisa cuidar da sua casa. E a mulher, por outro lado, ela precisa zelar pela sua casa. O mínimo que a mulher fala, mas a minha esposa trabalha fora. Não dá para ela cuidar, eu trabalho fora, eu e meu marido. Chega no bom senso os dois, conversa os dois. Ó, a casa tem que estar limpinha quando a gente chega. O que vamos fazer? Vamos contratar alguém? O que a gente ganha? Dá para contratar? Não. Então fica em casa. Porque vocês estão tendo gasto demais e não estão conseguindo ter qualidade de vida. A qualidade de vida não é proporcional à realidade. De repente, a qualidade de vida não é a Virgínia que você vê lá comprando avião pro marido, compra relógio de 500 mil reais. A gente fica vendo tantos stories, fica vendo YouTube famosos, que as pessoas pensam que é isso. Qualidade de vida é isso. Não é, cara. Qualidade de vida é você estar bem na sua casa, sem dinheiro, chegar rindo, contando piada. E a esposa fala, amor, o que foi? Venceu a segunda, acho que vão cortar a luz. A mulher liga dando risada. Cortaram a luz, e agora? Aí você fala, eita bexiga, eu vou comprar carvão.
A mulher, ela entende que tá passando por um processo, mas eu entendo que nós vamos vencer ele. Quando o marido chegar, não é chegar no marido e falar, ó, acabaram de ligar, o cartão tá atrasado, e não sei o quê. Em vez de jogar um monte de bomba, o homem já sabe, mano. Tá tudo lascado. Chega e fala de outras coisas. Fala, amor, a gente tá passando por essa fase, mas a gente vai vencer. Você quer que eu vá trabalhar fora? Você quer que eu vá vender trufa? Compra chocolate que eu... Sabe, tenha sabedoria. O lar precisa ter isso, cara. Não tem. Não tem. Então a gente precisa reconfigurar a humanidade. A humanidade precisa ser reconfigurada, porque os padrões básicos de vida foram deturpados e as pessoas estão achando que isso é normal, achando que é a modernidade. Hoje em dia, as igrejas elas não enchem mais por homens de Deus, porque aquele cara lá, aquele pastor, ele vive segundo a Bíblia. A igreja ela é cheia porque o cara tem bastante seguidor na internet. As igrejas mais cheias hoje em dia são as igrejas hypadas no YouTube. Não vem falar que não é. É sim, cara. Você vai porque o cara é famoso. Tá no Instagram, milhões de seguidores. O cara não vai porque o cara é um temente a Deus. E o outro que não segue, não vive a Bíblia, aí também fica com a igreja vazia, fica frustrado. Aí você fala assim, então quer dizer que é certo? Não, não estou dizendo que é certo. O povo está indo na motivação errada. Mas os que estão na mídia às vezes estão pregando melhor do que os que não estão também. Então a gente tem que avaliar e colocar. Aonde há confusão? A confusão ela está acontecendo que as pessoas elas confundiram os valores. Elas não sabem mais o que é uma família estruturada, porque família estruturada para ela é ter um carro bom, uma casa própria. E lógico que é digno. Digno que eu falo de dignidade mesmo, você morar numa cidade assim como São Paulo, você ter uma casa, ter um carro, é legal. Mas o cara que mora na roça, ele ganha um terreno de graça. O prefeito pega e dá um lote para ele, ele vai construir a casa dele, mano. Aqui você vai comprar um lote de 400 mil reais, dependendo do lugar. Ah, eu quero morar bem. 700 mil a casa, 600 mil reais, 500, 300 mil reais. Então quer dizer, não fecha a conta. Então quer dizer que Deus falou que em alguns lugares ia ser assim? Aonde está na Bíblia que Deus mandou vender lote? Se Deus deu a terra para a gente governar. Mas é aonde entrou o pecado, que eu falei lá no começo. Quando entrou o pecado no homem, ele ficou egoísta, ele ficou egocêntrico. Então ele começou a lotear terreno. Aí começou a cobrar. Começou a achar que ele era dono. Aí já era, virou o que virou. Isso vai voltar? Não, não volta nunca mais. Isso não volta mais. Por isso que cada vez mais o pecado, a maldade está se aumentando. Há uma necessidade de aceitação, há uma necessidade de as pessoas quererem mostrar aquilo que elas nem precisam. E é isso. Está dentro do coração do homem, está na maldade do homem. Entendeu? Governe o seu lar, mano. Se você conseguir sair da grande cidade, saia. Você vai ver que o rolê vai diminuir, você vai ver que aquele problema que você estava de pressão alta desapareceu, você vai ver que seus problemas respiratórios sumiram, aí você vai entender a conta fechando. Só para você começar a entender, cuidado com as correrias. Ela vai de cidade a cidade. E bora!